Olá, tudo bem? O transporte é um dos setores mais importantes da economia, já que ele afeta praticamente todos os outros setores, como a agricultura, a indústria e a prestação de serviços. Devido à sua importância, os processos de transporte estão entre os temas mais estudados pela pesquisa operacional. Os algoritmos desenvolvidos para a otimização do transporte têm como objetivo a minimização de fatores como o custo, o tempo e o caminho. Minimizar esses fatores é uma tarefa essencial nas empresas, já que processos de transportes deficientes podem gerar grandes estoques, que têm alto custo e, por consequência, fazem com que o preço do consumidor aumente. O aumento de preços faz com que a empresa perca competitividade. Vamos ver um depoimento sobre a aplicação da pesquisa operacional em uma transportadora. A pesquisa operacional, ela é ampla. Ela é a utilização de ferramentas matemáticas a partir de algoritmos, de lógicas pré-determinadas no sentido de otimização de recursos, diminuição de custos. Então, nesse sentido, ela é fundamental, ela é a base do raciocínio. Por exemplo, se você pensa no modelo americano de administração de empresas, a pesquisa operacional é básica. Ela é o grande foco do curso, porque a lógica é de melhoria de processos, otimização de recursos, diminuição de problemas, prevenção. Então, tudo que você conseguir imaginar em termos da área de transportes, no sentido de diminuição de problemas, de evitar riscos e de otimização de recursos, de menos custos, de maneira geral, menos gastos, você vai utilizar uma base matemática de previsão. E a pesquisa operacional se enquadra nisso. Do ponto de vista didático, a gente ensina os alunos a trabalhar com as matrizes e com os vários métodos, fundamentalmente para ele poder utilizar-se de softwares. Então, ele tem que entender a lógica de como que faz, para a partir daí ele poder preencher as variáveis nos softwares, e os softwares que vão fazer isso. Você imagina que você estuda matrizes fundamentalmente de 3 caminhões ou 10 caminhões em 4 centros de distribuição em 5 pontos de vendas diferentes. Então, como que você vai otimizar a utilização desses caminhões para os centros de distribuição para chegar nos pontos de venda? Então, essa que é a lógica. Agora, quando você raciocina em grandes empresas, 30 caminhões, 40 pontos de distribuição e 200 pontos de venda diferentes, então isso só se consegue por intermédio de softwares utilizando esses algoritmos. Os problemas de transporte mais comuns envolvem o envio de itens de diferentes origens para diferentes destinos. Veja o exemplo. Esse gráfico representa o envio de itens das origens A, B e C para os destinos D, E e F. Nesse esquema, encontrar a melhor solução envolve descobrir quanto cada uma das origens deve entregar para cada destino, de modo a obter o menor custo ou o menor tempo, dependendo do tipo de logística utilizado pela empresa. Afinal, a logística eficiente busca atender aos pedidos com o menor custo, e a logística responsiva busca atender aos pedidos no menor tempo. Vamos ver um exemplo de problema de transporte. Uma empresa de cadeiras para escritórios possui fábricas em São Paulo, Goiânia e Salvador. Essa empresa compra insumos de fornecedores nas cidades de Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte, e envia seus produtos para centros de distribuição em Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Salvador e Belém. A empresa compra todo mês do fornecedor de Porto Alegre matéria-prima para fazer 20.000 cadeiras. Do fornecedor de Curitiba, matéria-prima para produzir 35.000 cadeiras. E do fornecedor de Belo Horizonte, matéria-prima para produzir 15.000 cadeiras. Essa matéria-prima deve seguir para as 3 fábricas.
Mas qual a quantidade de matéria-prima a ser enviada de cada fornecedor para cada fábrica? Já que a unidade de São Paulo tem capacidade mensal para produzir 30 mil cadeiras, a de Goiânia 15 mil e a de Salvador 25 mil. Além da capacidade produtiva, o outro elemento a ser levado em conta é o custo do transporte de cada fornecedor para cada fábrica, já que a empresa utiliza uma cadeia logística eficiente. Esse é o típico problema de transporte: buscar a melhor solução matemática para obter o menor custo no transporte de matérias-primas de diferentes fornecedores para diferentes fábricas. Considerando fatores como a demanda, que nesse caso é a capacidade produtiva de cada unidade, e os diferentes custos de transporte. Mas temos ainda que observar a outra ponta do processo, já que os produtos devem ser enviados das 3 fábricas para os 5 centros de distribuição. A demanda de cada centro, baseada em análises mercadológicas constantes, que levam em conta as médias mensais anteriores, entre outros elementos, é diferente. A produção mensal, somada de todas as fábricas, totaliza 70 mil cadeiras. Dessas cadeiras, 32 mil devem ser enviadas para o Centro de Distribuição de São Paulo, 12 mil para Salvador, 10 mil para Porto Alegre, 10 mil para Brasília e 6 mil para Belém. Os custos também são diferentes no envio de produtos de cada fábrica para cada centro de distribuição. Para termos uma melhor compreensão da complexidade do problema, vamos ver um gráfico que mostra todas as opções de transporte entre fornecedores e fábricas e entre fábricas e centros de distribuição. Se levarmos em conta todas as opções, a matéria-prima pode ser enviada de qualquer um dos 3 fornecedores para qualquer uma das 3 fábricas. Do mesmo modo, os produtos, ou seja, as cadeiras, podem ser enviadas de qualquer uma das 3 fábricas para qualquer um dos centros de distribuição, respeitando-se as demandas das fábricas e dos centros de distribuição. É interessante notar que a demanda do Centro de Distribuição de São Paulo, que é de 32 mil unidades, é maior que a produção da fábrica de São Paulo, que é de 30 mil. Já a demanda do Centro de Distribuição de Salvador, de 12 mil cadeiras, é menor do que a produção da fábrica, que é de 25 mil. Há uma fábrica em Goiânia onde não existe um centro de distribuição. Em compensação, Brasília, onde há um centro de distribuição, fica a pouco mais de 200 quilômetros da capital de Goiás. Casos como esse podem ser resolvidos pelo método Simplex, uma ferramenta matemática utilizada em pesquisa operacional desde seu início. Mas, devido à sua estrutura, existem métodos específicos para problemas envolvendo origens e destinos, como o método do custo mínimo, o método do canto noroeste, o método Vogel e a designação. Todos esses métodos podem ser resolvidos no Excel ou em programas específicos de pesquisa operacional. A resolução, por qualquer um dos métodos, envolve encontrar uma solução inicial e, em seguida, verificar se essa é a melhor solução. Caso a solução encontrada inicialmente não seja a melhor solução, busca-se uma nova solução. Por vezes, diferentes métodos são utilizados na resolução do mesmo problema para verificar qual deles apresenta a solução que tem o menor custo, tempo ou caminho. Os métodos de transporte também podem ser utilizados na resolução de problemas de localização. Esses problemas envolvem a escolha da localização de uma instalação empresarial, como uma fábrica, um centro de distribuição ou até mesmo uma loja. Problemas de localização levam em conta fatores diversos, como a distância entre a instalação que se deseja construir, o mercado consumidor e os fornecedores, por exemplo. Vamos nos basear no exemplo que vimos anteriormente, mas imaginar que a empresa de cadeiras ainda vai construir suas fábricas. Por meio de pesquisas, a empresa descobriu que os melhores fornecedores,
com diferentes capacidades de atendimento aos pedidos que a empresa pretende fazer estão em Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. E os principais mercados consumidores, já com suas demandas projetadas, estão em Porto Alegre, São Paulo, Salvador, Brasília e Belém. Utilizando os métodos de resolução de problemas de transporte, é possível determinar a localização das 3 fábricas que a empresa pretende construir. Nesse caso, a localização adequada de cada fábrica tem como objetivo minimizar custos de transporte entre os fornecedores e as fábricas e entre as fábricas e os mercados consumidores. Em estudos desse tipo, existem ainda diversos fatores a serem considerados, como os meios de transporte disponíveis, as características dos produtos a serem transportados, os custos de armazenagem e o tamanho e a frequência dos carregamentos. Os métodos de transporte, em especial a designação, também são amplamente utilizados na alocação de recursos, até mesmo na área de recursos humanos. Eles servem, por exemplo, para definir turnos de trabalho em call centers, serviços de atendimento a emergências, hotéis e também na montagem de grades horárias de professores. Dessa maneira, é possível delimitar as reais necessidades de horas de trabalho, otimizando questões como as horas extras e as contratações. Vamos conhecer uma experiência em que métodos de transporte da pesquisa operacional foram utilizados na montagem do horário de professores de uma escola de ensino fundamental. Na Escola Planalto dos Pinheiros, no município de Araucária, eu trabalhei então com otimização da grade horária dos professores. Ou seja, nós tínhamos na época 18 professores e 10 turmas. E eu tinha que designar esses professores nessas turmas, de tal forma que todas as restrições que são exigidas fossem satisfeitas. Como restrições nós temos, por exemplo, o professor ele pode estar numa única turma num certo momento. E uma turma tem que ter também um único professor. Todas as turmas têm que ter as 25 aulas durante a semana. Então são restrições que a princípio assim, parecem muito fáceis de estarem sendo resolvidas. Mas também nós tínhamos o problema da abordagem qualitativa dentro desse nosso problema. Por quê? O professor lá ele trabalha 3 dias, folga um dia e tem um dia de hora de atividade. Esse dia de hora de atividade é o dia que ele está na escola para corrigir prova, elaborar suas aulas. Então, os professores queriam que realmente eles trabalhassem só os 3 dias, estivessem o outro dia na escola e um dia em casa. Então, essa era um tipo de restrição qualitativa. E as dificuldades ali encontradas, na verdade, é na elaboração do problema, do modelo matemático. Porque assim, eu tive, quase 2.000 variáveis, então é um problema muito grande. E ele não dá para ser resolvido de forma que eu verifique assim, todas as possibilidades, porque ele é um problema combinatório. Então, assim, todas as possibilidades de fechar um problema desses, nossa, é muito grande. Os números, assim, a quantidade de possibilidades são enormes. Esse trabalho apresentou excelentes resultados, tanto em termos da diminuição do tempo de elaboração da grade, quanto no nível de satisfação dos professores envolvidos. Na área de recursos humanos, um aspecto qualitativo como esse, o nível de satisfação dos colaboradores da empresa, possui grande importância. Veja o que tem a dizer a gestora da escola em que esse projeto foi implantado. Com a pesquisa operacional, o professor diz, não, mas eu não posso trabalhar neste dia, este horário, não consigo chegar aqui, por exemplo, na primeira ou na segunda aula. Você acrescenta essa restrição no programa e em 2, 5 minutos ele lhe dá uma outra opção de trabalho. Então, isso facilita bastante e a satisfação dos professores com certeza, porque a gente consegue trabalhar com isso de uma forma mais tranquila, mais rápida. Como vimos, os métodos de transporte utilizados em pesquisa operacional, apesar de terem esse nome, servem para otimizar processos, não apenas no setor de transportes propriamente dito, mas nas mais diversas áreas empresariais. Eles podem ser utilizados na resolução de problemas logísticos, na tomada de decisões estratégicas,
como a localização de uma unidade empresarial, na área de recursos humanos e em muitas outras. Até logo!